Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Simples Nacional. Vou colocar esse tema no módulo e dividir ele em subtemas para que a gente possa discutir bem o Simples Nacional, entender o quanto ele é complexo, apesar de se chamar simples, e saber o que é o simples. O que pode ser feito no Simples, o que não pode ser feito no Simples Nacional, quais são as empresas, quais são as atividades que se enquadram no Simples. O Simples, ele é um regime simplificado de apuração, concedido a micro e pequenas empresas. Ele foi criado pela Lei 123 de 2006. A arrecadação do Simples Nacional é feita por uma guia chamada DAS, que não é um imposto, apesar de muitos acharem que é. O DAS é um documento de arrecadação simplificado, onde inclui todos os impostos que dizem respeito à atividade de cada empresa. Então, estão todos inclusos numa única guia. As alíquotas do Simples, elas são reduzidas e elas vão aumentando conforme o faturamento, o acúmulo de faturamento da empresa. Essa questão que as alíquotas do Simples, elas vão aumentando de acordo com o faturamento da empresa é muito importante. Quando as empresas chegam a uma certa faixa, às vezes não é mais vantajoso permanecer no Simples. Aí isso é muito importante ser analisado. A faixa de enquadramento da empresa, o segmento da empresa, porque a nossa legislação é vasta de benefícios concedidos a vários segmentos. Então, é importante verificar se é vantajoso inicie ou se permaneça no Simples ou migrar para outro regime tributário. Existem alguns benefícios que podem ser concedidos às empresas do Simples Nacional. A imunidade de ICMS é um que eu posso citar, mas eu vou trazer um vídeo que fala sobre esses benefícios. E existem outros benefícios que não podem ser concedidos às empresas do Simples, porque o regime do Simples já é um benefício fiscal, já é um benefício de enquadramento para micro e pequenas empresas. Abriu a empresa agora, posso optar direto para o Simples? Pode sim. Isso é o melhor para a minha empresa? Aí depende. Porque para muitos pequenos empresários, o Simples é maravilhoso e é uma ótima forma de iniciar o seu negócio. Mas para outros empresários, para outros segmentos, iniciar no Simples Nacional é um tiro no pé. Então é muito importante fazer um estudo, procurar um contador, um especialista que entenda, estudar a legislação para saber se o Simples Nacional é o melhor regime na sua empresa, ou uma empresa que está abrindo agora, ou uma empresa que já está em andamento. É muito importante fazer esse planejamento tributário, esse estudo tributário, para verificar se existe alguma legislação, se existe alguma vantagem permitida para o seu segmento. Quem pode optar pelo Simples Nacional? O Simples tem algumas restrições. A primeira delas é o seu faturamento, que deve ser até de 4,1 milhões por ano. Esse é o limite anual sobre faturamento. A empresa não pode possuir débitos na virada do ano, né? Por volta de agosto, a Receita Federal começa a notificar empresas com débitos para que elas façam a regularização e possam virar o ano com o seu extrato fiscal totalmente regular. Se a empresa virar o ano com débitos, ela é convidada a regularizar ou será excluída do Simples. A data da adesão do Simples Nacional é até o dia 31 de janeiro. Para empresas já em funcionamento, empresas que estão sendo abertas agora, ela tem até 30 dias contados do último deferimento de sua inscrição, seja municipal, seja estadual. Desde que esse deferimento não ultrapasse 60 dias de abertura da empresa. Nós tínhamos um prazo maior, mas agora a Receita Federal nos dá esse prazo de 60 dias da data da abertura, da data que sai o CNPJ da empresa. Empresas do Simples Nacional não podem ter PJ no seu quadro societário. Os sócios não podem residir no exterior, não pode ter sócio que resida no exterior. Se eu tiver uma mesma pessoa física, o mesmo sócio, em duas empresas do Simples,
Esse faturamento é somado para validação dentro do Simples Nacional. Então, se eu sou sócio de duas empresas do Simples, o faturamento dessas duas empresas são somados. É chamado faturamento global. Então, se esse faturamento global, empresa 1, empresa 2, somados, ultrapassarem 4 milhões e 800, eu sou convidada a me retirar do Simples. E antes de fazer uma adesão do Simples, é muito importante saber se sua empresa não está presente nas vedações do artigo 3 e 17 da Lei Complementar do Simples Nacional. Como funciona o Simples? O Simples possui 5 anexos e cada anexo possui 6 faixas. Essas faixas são faixas de faturamento para aumento da alíquota. Nós temos o anexo de comércio, o anexo 1, temos o anexo de indústria, o anexo 2, e temos 3 anexos de serviços. Anexo 3, anexo 4 e anexo 5 são todos referentes a empresas e a prestações de serviço. O que vai diferenciar o anexo 3, 4 e 5 é a atividade da empresa. No anexo 1, anexo de comércio, nós temos uma alíquota inicial de 4%, que vai até 19% de acordo com seu faturamento. No anexo 2, nós temos uma alíquota inicial de 4,5%, que vai até 30% de acordo com seu faturamento. No anexo 3, nós iniciamos a alíquota com 6% e a empresa pode ir até 33% de acordo com o faturamento. No anexo 4, a alíquota inicial é 4,5%. No anexo 5, a alíquota inicial é 15,5%. O anexo 1, nós temos incluídos na sua guia de apuração, dentro do seu imposto. A composição do anexo 1 é feito por PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, CPP. CPP é muito importante porque tem muitos tributaristas que dizem que empresas do Simples não pagam INSS patronal. E as empresas do Simples pagam sim INSS patronal, inclusive a maior alíquota dentro da guia do Simples Nacional. Então, tributaristas, não cometam esse erro de dizer que as empresas do Simples não pagam INSS patronal. Pagam sim. O que muda? As empresas do regime normal costumam pagar o INSS patronal sobre a folha de pagamento. As empresas do Simples pagam o INSS sobre o seu faturamento e é uma alíquota bem considerável dentro da alíquota do Simples Nacional. O anexo 1 compõe PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, CPP e o ICMS. Do comércio para a indústria, o que nós vamos mudar é que na indústria acrescenta um tributo, que é o IPI, mas os outros permanecem. Nos anexos de serviço, o que vai mudar do 3 para o 5 é que ao invés de cobrar o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadoria, vai ser trocado pelo ISS. E nos anexos de serviço não possui IPI. O IPI é só para a indústria mesmo. Do anexo 3 para o anexo 5, a nossa maior mudança é o ICMS pelo ISS. O anexo 4, também no anexo de serviço? Sim. O anexo 4 é o anexo de serviço. Nós também excluímos o ICMS e acrescentamos o ISS, porém, diferente do anexo 3 e do anexo 5. No anexo 4, o INSS não é calculado sobre o faturamento. O INSS não está incluso na guia do Simples Nacional. O INSS vai ser cobrado na folha de pagamento. Esse é o único anexo que o INSS é cobrado sobre a folha de pagamento. Quando a gente falar um pouco sobre as atividades do anexo 3, 4 e 5, vocês vão entender o porquê o INSS é calculado por fora. Se tratando do anexo 3 e do anexo 5, nós ainda teremos uma particularidade em alguns segmentos, em algumas atividades. Eu também vou trazer no vídeo que eu vou falar sobre os anexos 3, 4 e 5, que é o fator R. Algumas atividades do anexo 3 e do anexo 5 são sujeitos ao fator R.
Luni, o que é fator R? Fator R é a razão entre folha de pagamento e faturamento. Os 12 últimos meses de folha e os 12 últimos meses de faturamento, de receita. A razão entre elas, sendo menor que 28% ou sendo maior que 28%, impacta em qual anexo que a empresa se enquadra. Lembrando, são apenas para algumas atividades do anexo 3 e do anexo 5. Se eu sou do anexo 3 e a minha folha de pagamento é inferior a 28%, eu posso ser tributado no anexo 5. Se ela for superior a 28%, eu posso ser tributado pelo anexo 3. Isso acontece a mesma coisa com algumas atividades que são enquadradas no anexo 5. Se a minha folha de pagamento ela for inferior a 28%, eu sou enquadrada naquelas atividades que são exigidas, que são sujeitas ao fator R, então eu devo tributar no anexo 5, não é uma opção. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a fórmula do Simples Nacional. Em cada anexo, em cada faixa, tem a alíquota e a parcela a deduzir. Essa alíquota e parcela a deduzir são fundamentais, fazem parte da nossa fórmula do Simples Nacional, para chegar à alíquota do Simples Nacional. Não é só jogar a alíquota e pronto. Nós temos uma fórmula a seguir, que seria o valor dos últimos 12 meses, vezes a alíquota presente no seu anexo, conforme a sua faixa de enquadramento. Lembrando que a faixa de enquadramento diz respeito ao seu faturamento, quanto você faturou nos últimos 12 meses. Isso vai dizer em qual faixa você se enquadra, 1 a 6. Valor do faturamento dos últimos 12 meses. Desse resultado, nós dividimos sobre o faturamento novamente para chegar na nossa alíquota efetiva do Simples Nacional. E um dos maiores questionamentos que nós temos: empresas do Simples Nacional precisam de um contador? Sim, precisam e muito de um contador. Primeiro, para fazer a adesão do Simples, que não é tão simples assim. Saber se você pode ou se você se enquadra ou não nas vedações, fazer o estudo tributário da sua empresa. E o outro ponto muito importante é que as empresas do Simples Nacional, que sejam de um regime simplificado, elas possuem obrigações acessórias no município, no estado e junto à Receita Federal. No município, dependendo do município, pode ser cobrado a DDS ou DMS ou declaração de serviço, depende de como se chama em cada município. O município em qual a empresa reside pode sim ter essa obrigação. Então essa é uma das obrigações que uma empresa do Simples Nacional é obrigada a enviar todos os meses. Dependendo do estado, e aqui no Rio Grande do Norte é obrigatório, a empresa do Simples Nacional pode ser obrigada ao envio do SPED e em alguns estados do DESTDA. Além das obrigações municipais e estaduais, nós temos as obrigações federais. Primeiro, que é o envio da declaração do Simples todos os meses, informando ou não o seu faturamento e o seu enquadramento dentro do Simples Nacional, e a declaração anual, a DEFIS, que é enviada anualmente no mês de março. No mês de março do ano subsequente ao período que é exigido. Bem, no geral, o Simples Nacional ele é um bom regime tributário para micro e pequenas empresas. Eu falo no geral porque realmente vai depender do enquadramento da empresa, vai depender muito da sua atividade, vai depender muito das vantagens que nossa legislação oferece para alguns segmentos. Então é muito importante fazer o estudo dessas vantagens, saber se sua empresa possui alguma dessas vantagens. No geral, é um ótimo regime tributário para micro e pequenas empresas. Ajuda muito os empresários a se estruturar no mercado pela simplificação que ele oferece, apesar de ser um pouco complexo, mas ele realmente, comparado com lucro presumido e com lucro real, ele fornece uma simplificação. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco
sobre o que pode e o que não pode no Simples. Nós teremos um vídeo também falando sobre o anexo 3, 4 e 5, para que vocês entendam a diferença e o enquadramento de cada anexo desse. Acompanhe nossos vídeos aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e até mais!